Então tá bom. Nosso assunto hoje é estresse. Muito boa noite e sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, nós vamos falar então de um assunto que quem não passou, não passou por esse mundo ainda. Quem Nascer já é um estresse, né? só no parto a gente já se estressa, tanto uma cesárea quanto um parto normal. Existe um estresse normal, mas existe um estresse que não é patológico, tá bom? Existe um estresse que é normal. Se um rato entrar aqui agora, eu vou me estressar, né? Mas existe o estresse patológico. Nós vamos falar hoje, então, dos dois. Vamos dar uma pinceladinha em um e vamos explicar melhor o outro. E aí, então, vamos falar sobre o adaptive, tá bom? Uma coisa interessante sobre o adaptive. O adaptive é da doTERRA, então eles desenvolveram, né? Eles fizeram um grupo de estudos, eles chamaram algumas pessoas e testaram nessas pessoas, tá bom? Pediram que essas pessoas não usassem nenhum outro óleo e tiraram a história de cada um e essas pessoas usaram o Adaptive. Até usaram o Adaptive e aí eles foram melhorando e foram vendo o que precisava para deixar ele assim excelente. Então, a doTERRA tem uma clínica, né, bem grande em Pleasant Grove, né? E eles agora fazem vários estudos com as pessoas, é bem legal, tá bom? Então, acho que vale muito a pena, quem não experimentou, experimentar. Aqui no Brasil ainda não tem o em cápsula, tá bom? Mas nós podemos usar, não é igualzinho, mas o óleo pode ser tomado e pode ser passado, tá bom? Inalado também. Então, como funciona os óleos essenciais? Os óleos essenciais, nós estamos falando de óleos 100% puros, estamos falando de óleos que têm selo de qualidade e selo de pureza. Então, muitas vezes vocês pegam um óleo e vem escrito lá 100% puro, mas é 100% puro de, por exemplo, de lavanda, é 100% puro? Nem sempre, né? Pode ter óleo de jojoba, que também é uma planta pura, né? Pode ter lavandim, né? Que é mais barato, mas não tem os mesmos princípios da lavanda. E é puro ainda assim, né? Então, não vai ter as mesmas propriedades. Então, se você usar um outro, então a gente está ensinando algumas coisas, dizendo para quem funciona. Se você usar uma outra marca, então as propriedades vão ser diferentes, tá bom? Então, é muito importante entender que um óleo essencial vai depender de onde ele foi plantado, quando ele foi colhido, porque se colher depois da chuva, por exemplo, as propriedades reduzem bastante. O que mais? O local. Sim, o clima, né? O solo. Hum. Então, tudo isso vai influenciar na quantidade de propriedades de cada óleo. Então, pode ser que aquele óleo, aquele outro óleo de uma outra marca, tenha, seja uma lavanda purinha, mas se ela não for de um local, se não tiver seguido uma série de regras, então provavelmente também não vai ter as mesmas propriedades, tá bom? Sem dizer que nem todos os óleos de lavanda, por exemplo, podem ser ingeridos. Então, os que a gente está falando podem ser ingeridos. Tem alguns óleos essenciais que não podem ser ingeridos? Sim, tem alguns que não podem. Por quê? Muitas vezes ele tem alguma substância que pode irritar um pouquinho o estômago, né? Como, por exemplo, a cânfora, né? Então, às vezes, não, se você ingerir, não vai causar nenhum problema assim grave, mas pode causar algum mal-estar, algum problema. Irritar o estômago também, o Uhum, intestino, né? sim. Então, é bem importante seguir essas instruções, tá bom? Então, a gente pode usar de três formas. Uma, você pode pôr a gotinha direto na sua mão, esfregar de leve e inalar. Puxa pelo nariz, segura e solta devagar. Faz isso 10 vezes. Por que que isso ajuda? Quando você inala o óleo, ele vai direto para o sistema límbico, né? Em poucos segundos ele já está lá. E o sistema límbico é o nosso centro das emoções. É ali que está a ansiedade, o medo, o pânico,
a depressão, né? Então, ele já vai agir ali, né, no emocional da pessoa. Mas, doutor Júlio, não demora isso? Não, não demora não. Tem pessoas que às vezes relatam para a gente, né? Olha, comecei a ficar ansioso, inalei 10 minutinhos, 5 minutinhos, já tinha baixado bastante. Exatamente. Ele Uhum. leva 2 segundos para chegar no meu sistema límbico, para entrar, para chegar lá. 2 minutos para estar na minha corrente sanguínea. E leva 20 minutos para estar presente em todas as minhas células. Aí ele pode levar de 5 a 10 minutos, porque aí então ele vai agir em tudo isso, tá certo? Porque ele não chega já agindo em tudo, ele tem um tempo, tá bom? Então, você também pode passar o óleo essencial. Então, você vai pôr uma gotinha, vai misturar um óleo carreador e vai passar o óleo essencial aqui no peito, nas costas, nos pés, nos pontos de acupuntura, em volta do umbigo, tá bom? Por que usar o óleo carreador? Por quê? Bom, o óleo essencial, ele é volátil, ele evapora, né? Então, quando você passa na pele, uma parte você vai perder com a evaporação. Se você usar um óleo carreador, um óleo de coco, por exemplo, que não evapora, né? Então ele segura o óleo essencial ali na pele e vai evaporar muito pouquinho. Então, ele é ótimo também. Outra forma, então, é você colocar no difusor. Você pode colocar no difusor que você também vai inalar. Excelente, porque aquelas microgotículas vão ficar, você vai ficar inalando aquilo por um tempo prolongado, então você vai ter também o benefício por um tempo prolongado. E a outra forma, então, a terceira forma de você estar usando óleo essencial é tomando, ingerindo. Você pode colocar em cápsulas veganas, compra cápsulas vazias, abre, coloca lá as gotinhas. Pode colocar de mais de um óleo? Pode. Se você tem um protocolo de 3, 4 óleos, pode colocar tudo ali e tomar na cápsula. Ou pode pôr tudo numa colher e tomar também. Alguns têm um gosto bem ruinzinho, então não dá. E aqueles óleos quentes também costumam arder e queimar se você toma. Então é bom colocar na cápsula vegana, tá bom? E você também pode fazer misturinhas, você pode misturar no mel, você pode colocar no suco, no chá, tá bom? É ótimo. Então, os óleos essenciais, eles têm muitas propriedades. Então, ele pode não fazer efeito igualzinho para todas as pessoas. Então, eu já indiquei óleo de lavanda para uma criança que ela ficou super agitada. Nós trocamos, passamos a dar a camomila, o vetiver, e aí a criança ficou bem. Assim como a lavanda funciona para muitas crianças, acalma e baixa a ansiedade. Por que que não serve, não é igualzinho para todo mundo? Bom, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem o seu aporte de enzimas, o seu sistema reacional, né? Então, quando o óleo entra, ele pode produzir uma ação ou às vezes não, né? Dependendo do metabolismo, da química de cada organismo, né? Cada pessoa reage de uma forma, né? Então, isso acontece também em qualquer outra situação, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa toma um remédio para pressão, né? E a pressão normaliza rapidamente, e às vezes uma outra pessoa com pressão alta toma esse mesmo remédio e não mudou quase nada. Então, precisa tentar um outro remédio, uma outra substância química, e aí provavelmente vai responder. Então, não é que eles não fazem efeito, é que para cada pessoa é de um jeito. Mas quando a gente tem o livro, por exemplo, dos fundamentos, você vai ver lá um remédio para dor de garganta. Para a esmagadora maioria das pessoas, os remédios citados ali vão funcionar sim. Então é muito importante a gente usar os mais comuns para aquilo ali. Se não funciona, a gente ou acrescenta algum ou migra para algum outro. E não quer dizer que o óleo não funcione, tá certo? Bom, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos falar um pouquinho sobre o Adaptive.
Bom, o que tem dentro da Adaptive? Tem laranja-lima, lavanda, copaíba, spearmint, magnólia, sweet gum, rosemary e neroli. Tá. Então, ele vai ajudar para várias coisas. Então, nós vamos primeiro entender uma das coisas que ele vai ajudar, mas é importante a gente entender o que é, né, o estresse. Existe aquele estresse, então, que se um rato entra aqui, eu saio correndo, né? Mas é saudável, é para luta e fuga, é para eu conseguir reagir rápido a alguma coisa. Então, me estressou, eu volto ao meu normal. Assim que o rato foi embora, eu consegui fugir dessa situação, volto ao meu normal, tá certo? Agora, existe o estresse patológico. Se eu tiver uma pessoa com estresse no meu consultório, eu vou aplicar nela um teste, né? É um teste, por exemplo, que que a gente chama em psicologia de inventário de sintomas do estresse, tá bom? Para adultos, chama ISSL. Então, só para vocês terem uma ideia de algumas perguntas que a gente faz, né? Então, por exemplo, a pessoa anda com algumas coisas diferentes naquela primeira semana, naquele dia, naquela semana e naquele mês. Então, tem várias perguntas. Você tem tido insônia, taquicardia, suando demais? Então, percebe que são várias perguntas do nosso dia a dia. Depois que a gente vê todas aquelas perguntas, então a gente tem a parte do estresse para ver qual é o grau. Então, você pode ter o estresse, que é a primeira parte, que é da resistência, certo? Então, essa resistência, o que significa? Que você está usando a sua energia reserva. Então, por exemplo, um dia na semana eu tive que dormir 4 horas da manhã. Eu não vou morrer, porque eu tenho uma energia reserva. Agora, se todos os dias eu começar a dormir 3 da manhã, 2 da manhã, 4 da manhã, começar a dormir muito pouco, então eu não vou mais fabricar suficiente para aquele dia. Eu vou começar a usar sempre a minha energia reserva. Então eu vou estar no ponto de estar com são 3 fases, né? Na primeira fase do estresse patológico. A segunda fase é aquela fase que eu já não produzo mais reserva. Então, eu só estou produzindo para o dia. E nem sempre é suficiente. E se eu preciso de alguma coisa, eu não tenho energia. Então, eu vou começar a roubar energia dos meus outros órgãos. Eu vou roubar a energia do meu fígado, eu vou roubar a energia do meu rim, eu vou roubar a energia do meu coração. E aí começam a ter os problemas. E aí, qual que é a terceira fase, então? É a da exaustão. Na exaustão, eu não fabrico reserva e eu não fabrico para o dia todo. Eu fabrico só um pouquinho, para me manter viva. E aí que nós começamos, então, a perceber grandes mudanças. Eu vejo mudanças pequenas já no meu dia a dia, quando eu estou na primeira fase patológica. Mas eu não dou muita bola. A maioria das pessoas não dá muita bola. Começa a ver que a pele está estranha, começa a ver que a memória não está boa, o foco. Ai, estou sempre cansada, acho que é porque eu comi feijoada. Não, acho que é porque ontem eu caminhei muito, mas será que caminhar é para te deixar assim? Será que um dia que você dormiu tarde é para te deixar tão cansado? Então, tem alguma coisa errada. Então, todos nós experimentamos algum tipo de estresse. Então, o estresse ele vai direto, né? Ele age no meu sistema límbico e nos nossos neurotransmissores. A resposta de cada pessoa é diferente. Então, eu posso passar um estresse junto com ele, mas eu reajo diferente dele. Mas o meu corpo, eu reajo com algumas coisas diferentes, né? Mas a química que acontece no meu corpo, o estrago que vai acontecer no meu corpo é igual. Se eu estiver no mesmo jeito que ele, com a mesma qualidade de vida e passarmos por um estresse, o meu corpo vai
vai ter problemas, né? Na hora de fazer as sinapses, na hora de, então, da minha homeostase, né? Na hora de ter equilíbrio, o meu corpo vai sofrer várias coisas. Então, o estrago que o estresse faz é o mesmo em todos nós. Agora, as consequências disso são diferentes. A química é igual, mas a consequência. Então, o que ocorre no corpo é igual, mas cada um tem um órgão frágil, um sistema mais frágil. Então, tem pessoas que vão sobrecarregar o rim, tem pessoas que vão ter uma rinite, uma sinusite crônica, tem pessoas que vão ter uma asma, uma bronquite, outros vão ter diabetes, outros vão ter, que mais? Enxaqueca, Enxaqueca. pressão alta. Percebe? O estresse, você pode ter uma predisposição genética e o estresse, o acúmulo de muito estresse vai ocasionando alguns problemas. Mas que você fala, minha mãe tinha pressão alta, eu tenho também. A mãe tem pressão alta, você necessariamente precisa ter? Não. O pai teve diabetes, você necessariamente precisa ter? Não, você tem que tomar mais cuidado e trabalhar com a prevenção, tá bom? Então, o estresse adoece. Aquele estresse que é duradouro. E aí, normalmente as pessoas não se dão conta. E quando ela se dá conta, ela já está adoecida. Ela já está com vários problemas. O que seria uma homeostase? Homeostase é quando as coisas estão em equilíbrio, né? Então, você tem umas agressões do meio externo, mas você tem reações de defesa de dentro para fora e vai equilibrando para não deixar você cair. Todo mundo tem estresse patológico? Não. Não. O corpo está em homeostase. Então, se eu passar um estresse hoje, muito chateado, muito nervosa, um dia tumultuado, não significa que eu começo já a desenvolver uma doença. Não. Porque se o meu corpo está modulado, se o meu corpo está em homeostase, coloquei essa gravura para mostrar, eles estão assim, não tem nada tumultuado aí, nada um subindo em cima do outro, ele está em harmonia. Se o meu corpo está em harmonia, quando eu tenho um estresse, eu consigo reagir a esse estresse, tá certo? Como funciona o cérebro? Bem importante. Então, eu tenho um pensamento, por causa desse pensamento, me gera uma emoção. E por causa dessa emoção, eu tenho um comportamento. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu tenho uma amiga muito extrovertida. E ela me convida, então, para ir nós duas somos jovens e nós duas queremos ir num show, né? E aí a gente não tem dinheiro. Aí a gente conseguiu, a minha amiga me liga que nós conseguimos convites gratuitos. Ela fala, ai, que delícia, vamos. Ela fala para mim, fala, ai, vamos. Quando eu desligo o telefone, eu falo, nossa, mas essa minha amiga vai, mas vai a turma toda, ela vai acabar me deixando lá sozinha. Eu não gosto de ficar sozinha, mas isso passa por segundos no nosso cérebro. Ai, eu acho que dessa vez eu não vou. Porque aquilo começou a me dar um mal-estar, ela me deixa lá sozinha, ela é muito extrovertida, ela vai sair andando, ela vai sair falando com todo mundo, eu não gosto, aquilo vai me fazer um mal, então eu vou falar o quê? Ah, eu acho que hoje não vai dar para eu ir. Fica para uma próxima vez. Então, por que eu me comportei dessa forma? Porque eu tive um pensamento que me gerou um desconforto muito grande e aí eu agi de forma desadaptativa, tá certo? Então, se eu controlo os meus pensamentos, eu consigo gerenciar melhor as minhas emoções e os meus comportamentos são mais adaptados, né? Normalmente eu não vou ter problema de comportamento, tá certo? Então, qual que é o segredo? Então, fazemos com que o nosso organismo não fique estressado demais, porque se ele fica estressado demais, pensamentos ruins começam a vir. Todas as minhas dúvidas, os meus medos, as minhas dificuldades, e eu então começo a agir dessa forma, desadaptativa, tá bom? Então, o que você pensa vai mudar o seu jeito de agir, tá certo? Logo, eu preciso tirar esse moldaréu de ebulição do meu pensamento. Existem vários recursos para isso. Quando eu consigo isso,
eu vou conseguir gerenciar melhor o meu comportamento. Então, é dizer assim, síndrome Gabriela, a gente chama, né? A gente brinca em psicologia. É aquela pessoa que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não existe isso. Eu posso mudar, mas eu preciso, para mudar, colocar meus pensamentos em ordem, conseguir gerenciar esses pensamentos para poder ter emoções saudáveis e então poder agir de forma saudável. Tá bom? Não sair gritando, brigando, xingando. Nossa, passei do meu limite, né? Se eu passei do meu limite, é porque alguma emoção me levou a isso. Mas essa emoção foi gerada, então, por algum pensamento. Tá bom? Então, meus órgãos recebem uma energia do que eu sinto, certo? Então, se eu tenho um pulmão que está ruim, quais são as sensações, quais são as emoções que ele recebeu demais? Provavelmente, né, tristeza, angústia. Então, quando a pessoa começa a ter muitos problemas pulmonares, é bom perguntar para si mesmo: como andam esses sentimentos, essas sensações e emoções no meu organismo? O fígado guarda o quê? Geralmente raiva, né? E o duro que o fígado é assintomático, né? Uhum. Quando a gente descobre, já está Pifando. pifando. O rim. O que o rim guarda de emoção? Medo. Medo. Então, ao longo dos anos, uma pessoa que passa muitos medos, mas não é medo de barata, de rato, não. É medo de coisas da vida também, um emprego, medo de perder o emprego, medo do seu relacionamento, medo de não dar conta das coisas, passa muita angústia, muito medo, né? Sistema respiratório também vai guardar emoções, tá certo? Bronquite, asma, alguma coisa a gente está guardando também, tá certo? As emoções estão inteiramente ligadas ao nosso funcionamento, ao funcionamento do nosso corpo. Então, eu tive um caso uma vez que ela acordou com uma língua totalmente inchada. A língua não cabia dentro da boca, ela não fechava a boca, a língua estava enorme, enorme. E aí ela foi na terapia, ela não conseguia falar direito, explicar. Às vezes ela tinha que escrever, porque ela cansava, babava, né? E tinha dia que ela acordava pior, tinha dia que ela acordava melhor. E a gente foi trabalhando uma série de coisas. Ela tinha uma pessoa que, que trabalhava junto com ela, e essa pessoa maltratava muito ela. Mas ela era o tipo da pessoa que ela não conseguia falar o que ela estava pensando, ela não conseguia trocar uma figurinha e dizer, olha, você está me magoando, ou resolver os problemas que estavam acontecendo. E ela era chefe. Então, ela deveria conversar com aquela pessoa, ela deveria dispensar aquela pessoa. Nós duas conversando, chegamos à conclusão. Aquela pessoa não podia trabalhar com ela, fazia muito mal para ela, mas ela não conseguia. E ela foi ficando ruim, ficando ruim. Um dia ela me ligou e falou, Tati, acordei ótima, não aconteceu nada. Eu falei, tá, mas o que aconteceu de diferente? Fulana ligou e disse que não vai mais trabalhar, pediu a conta. Então, por que a língua dela estava daquele jeito? Tinha nome e endereço. Não posso falar, né? Não consigo falar. Então, a boca cala, o corpo fala, né? Então, isso vai gerando estresse, mas isso da língua, foi uma coisa que apareceu rápido. Mas e quando não aparece rápido? É um órgão interno que a gente não vê. Então, existem alguns sintomas do estresse que começam a acontecer e a gente não dá muita bola. Então, quais são? Falta de energia, né? Memória ruim, a imunidade baixa, começa a pegar muita gripe, muita infecção, né? Humor alterado, oscilando muito, né? Se irrita, explode muito fácil. Apatia, né? Falta de interesse pelas coisas. O sono, né? Insônia, aftas, né? Falta de ar, dispneia, né? Então, um monte de coisa pode estar acontecendo e te sinalizando que você não está bem, mas você não dá bola. Então, a boa alimentação, um sono reparador e o exercício é o tripé para uma qualidade de vida boa. Agora, a gente tem recursos para nos ajudar, para ter uma qualidade de vida ainda melhor, tá bom? Para manter a nossa homeostase, aquela harmonia, tá bom?
Então, é um ciclo vicioso. Se eu estou estressada, eu acabo me alimentando mal, eu acabo dormindo mal, eu acabo ficando cada dia mais sedentário, que fala, não, hoje eu não estou péssima para ir na academia, para fazer uma caminhada. A pessoa começa a ter várias doenças pequenininhas, várias coisinhas. E a fadiga adrenal, o que seria? Então, quando a pessoa passa por um estresse prolongado, então, quando a pessoa está passando por estresse, a suprarrenal produz muita adrenalina e muito cortisol. E com esse excesso, né, de produção, ela começa a ficar cansada, né? Começa a ficar estressada. E chega uma hora que ela começa a produzir muito pouco cortisol, muito a menos que a média, né? E aí a pessoa começa a entrar numa fadiga crônica. Então, olha só, quanta coisa o estresse, né? E também o nosso intestino. Porque, né, a gente sabe que o nosso intestino, depois do nosso cérebro, ele tem, depois do cérebro é o lugar onde mais tem neurônio, né? E também que a serotonina, ela é produzida, 90% da serotonina é produzida, do corpo é produzida pela microflora no intestino, né? E quando isso está tudo errado, quando isso não está bom? Provavelmente nós vamos produzir menos serotonina, né? E serotonina é o hormônio da alegria. E aí então começam as tristezas, prolongado vem depressão, vem ansiedade, vem Desânimo, choro. uma fadiga, aquela coisa, porque uma coisa vai levando na outra. Então, manter o nosso intestino bom é muito importante, tá bom? Então, o que que pode ajudar a equilibrar tudo isso? Então, o ômega 3, né, pode ser interessante porque ele lubrifica todas as membranas, repara algumas membranas da célula, né? Repara os receptores dos neurotransmissores, né? Complexo vitamínico, complexo B, por exemplo, né? Ele age na produção de vários neurotransmissores. Algumas outras vitaminas são antioxidantes, antirradicais livres, então vai proteger a célula da oxidação durante o estresse, né? Os lactobacilos e os probióticos, que vão ajudar a flora intestinal a melhorar e a gente produzir mais serotonina. Então, além de usarmos os óleos essenciais, a gente pode usar também o ômega, complexo vitamínico, os lactobacilos e os probióticos, tá bom? Isso vai ajudar a manter o nosso equilíbrio. Então, entendendo sobre o estresse, entendendo que o estresse realmente ele é patológico, ele nos adoece, ele tira de nós um monte de coisa, então nós podemos ter ajuda, nós precisamos de uma ajuda, de alguma coisa para equilibrar esse organismo que está saindo do eixo, né? Então, pode estar saindo do eixo porque eu perdi o emprego, pode estar saindo do eixo porque, na verdade, eu estou com as crianças muito pequenas, eu trabalho fora e tem um monte de coisa. Pode estar saindo do eixo porque eu estou com dificuldades no meu trabalho, problemas no meu casamento, o que mais? Mudança de cidade. Qualquer coisa que tirou a gente da nossa tranquilidade, tirou nossa paz, né? Então, agora em quarentena, todo mundo está vivendo uma fase de estresse, assim como as pessoas vivem em fase de guerra, né? Então, a gente precisa de ajuda. E nem sempre a gente precisa usar remédios alopáticos fortes. Então, se a gente melhorar nossa alimentação, se a gente fizer exercício e tiver um sono reparador e usar alguns óleos essenciais, nós vamos ter um equilíbrio bem melhor. E para tudo isso eu posso ter ajuda. Então, para fazer exercício, eu posso ter um óleo que me ajuda e me dá mais ânimo. Para me alimentar ou de forma correta também. Nossa, só quero doce, doce, doce. Tem óleo para te ajudar com isso. Se você está comendo demais, mesma coisa. Tem óleo que pode te ajudar. Se você está dormindo e acorda sempre cansado, também tem um óleo que pode te ajudar. Tá bom? Mas nós escolhemos hoje para falar de um óleo, especificamente do Adaptive, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Então, o Adaptive, a gente falou, né? Quais são as substâncias que ele contém. E o Sweet Gum, provavelmente, é um óleo que a gente pouco conhece, né? Então, por isso que eu resolvi colocar aqui para a gente saber mais ou menos do que se trata, né?
Então, a sweet gum, né, é uma árvore, né, que parece muito com a árvore do maple, que tem aquela folha parecida com a folha da uva, né, toda recortadinha assim, e produz uma resina, né? Então, está aqui a foto, né, da casca produzindo uma resina que chama âmbar, né? E o nome da árvore, né, o nome científico, né, é Liquidambar styraciflua, né? Então, aqui tem um colar de âmbar que muita gente usa, né, porque acha que melhora a imunidade, né, porque ele fica exalando um pouquinho daquele cheirinho, lembra baunilha, né? Bom, então, a laranja-lima, né? Então, a gente sempre usa ela para elevar o astral, o humor, né? O ânimo da pessoa, né? A lavanda, né? A ansiedade, né? A copaíba, né? Nesse caso, né? Ele foi colocado aqui para a pessoa que está assim, meio atormentada, né? Muitos problemas, né? Na cabeça ao mesmo tempo, que não consegue desligar, né? Daquele monte de problemas, de compromissos, né? O spearmint, que ajuda na depressão, na tristeza. A magnólia, que é muito bom para acalmar raiva, irritabilidade, explosividade. O rosemary, que ajuda na fadiga crônica, porque ele ajuda a suprarrenal a se recuperar do estresse e produzir mais cortisol, e com isso a fadiga melhora muito. E o neroli, que tira tensão, né? Então, a lavanda, a magnólia, o neroli e o sweet gum, né, eles vão ajudar muito no estresse, né? Então, tensão, irritabilidade, nervosismo, preocupação excessiva, né? A laranja-lima, o spearmint vão dar mais energia, vão melhorar o humor, vão dar mais disposição, mais ânimo, né? A copaíba e o rosemary para baixar a ansiedade. Então, o adaptive, né? Talvez o problema número um, né? Que é de indicação dele, é o estresse e tensão, né? É a solução mais precisa para o adaptive, né? Então, alguns sintomas, né, para que o adaptive pode ser indicado, né? Então, a ansiedade é compromissos, né? Então, aquela pessoa que, se ela tem uma prova, se ela tem um seminário para apresentar, uma aula, né? Ela não dorme à noite, o coração dispara, a respiração fica ofegante, ela sofre por antecipação, né? Então, e também dificuldade de se adaptar a situações novas, né? Então, de repente, né, na empresa ela mudou de função, mudou de sala e ela não consegue se acostumar ali, né? Então, isso também pode ajudar bastante o adaptive. Impulsividade, né? Então, aquela pessoa que reage muito rápido a um estímulo, né? Então, a pessoa falou uma coisa atravessada para ela, ela já descarrega o caminhão de melancia, né? Quase que de imediato. Irritabilidade, indecisão, né? Aquela pessoa que não consegue tomar uma decisão, ela tem duas alternativas e ela fica ali, né, patinando e não consegue decidir. Concentração, né? Então, como o adaptive melhora, né, os neurotransmissores, ele acalma, ele tranquiliza, né? Então, a concentração também vai melhorar, porque os neurônios vão estar mais prontos, né, para funcionar com a concentração, para produzir a, a colina, a acetilcolina, né? E também, né, ela vai conseguir também produzir mais neurotransmissores, né? E com isso a gente melhora muito o equilíbrio emocional da pessoa, né? A pessoa vai ter mais tranquilidade, mais calma, vai demorar mais tempo para perder a estribeira, né, como dizem. E também alguns sintomas locais, também o adaptive pode ser útil, né? Então, por exemplo, no pulmão, né? Tosse, principalmente aquela tosse crônica, né?
tem um fundo emocional. Toda vez que a pessoa passa por um estresse, ela tosse bastante, né? E pneumonia, né? Porque muitas vezes, né, a tristeza, a angústia pode predispor a uma pneumonia. O Adaptive pode ajudar a combater. Varizes, né? Então, o Adaptive consegue contrair a parede das veias que estão alargadas, né? Porque as varizes é uma perda da elasticidade da parede da veia e ela então fica muito larga, estica muito, né? Por isso que ela fica dilatada, estufada, né? Então o Adaptive consegue contrair a parede da veia e fazer esse sangue fluir, circular, né? E as úlceras varicosas, né? Então as úlceras que ocorrem por causa de falta de oxigenação no tecido. Então, como ela vai melhorar a circulação, vai melhorar a oxigenação e também vai melhorar a inflamação, porque combate radicais livres, vai matar vários micro-organismos, né? E pode ajudar a melhorar esse tipo de lesão, né? Então, pessoal, uma coisa que eu gosto muito de explicar, que os óleos essenciais, eles têm mais de uma utilidade, digamos assim, né? Ele ajuda a cuidar da doença, mas mais do que isso, gente, ele ajuda a cuidar da saúde. Então, uma coisa é a doença, a outra é a saúde. Então, quando nós cuidamos da saúde, nós trabalhamos com a prevenção. E quando nós cuidamos da doença, a gente cuida só daquele problema. Então, sempre que nós vamos usar os óleos essenciais, o ideal é você ter um protocolo. Então, se você está com queda de cabelo, então você está lá, uma queda de cabelo, e você fala, nossa, que engraçado, eu não tenho genética para isso. O cabelo está caindo demais. Pode ser, então, Estresse. o estresse. Então, aí você pode usar um óleo para queda de cabelos, o tópico. Pode usar o rosemary, pode usar o peppermint e mudar o shampoo. Mas, se você não trabalhar o estresse, isso não vai parar. Você vai continuar com aquilo sem parar. Entendeu? Então, sempre que você tem um problema, não pensa só naquele problema. Pensa no que está causando aquele problema. E pensa sempre na parte emocional. Sempre que a gente trabalha com uma coisa no físico e vai trabalhar o emocional, muito mais rápido. Tá certo? Nossa. Aqui a luz apaga, depois que a gente para de se mexer. Então, muito importante é a gente estar usando, então, um óleo para a parte emocional. Então, vamos pensar assim, eu vou usar um óleo para minha saúde e vou usar um óleo também para minha doença, para o meu problema. E se eu sou jovem, não tenho nenhum problema ainda, ou se eu não percebo nenhum problema, porque isso tudo é acumulativo, vamos trabalhar com a prevenção. Então, nós temos o nosso protocolo. Eu uso todos os dias, por exemplo. Põe na minha cápsula vegana de manhã. Meu frankincense, minha copaíba. Aí eu uso também um para minha parte hormonal. Eu uso a sálvia, que me ajuda muito. Mas eu gosto de usar um óleo também para o humor. Então eu gosto de usar a tangerina. Eu gosto de usar o lemon na minha garrafinha, não de plástico. Eu coloco na minha garrafinha de vidro o lemon durante o dia. E à noite eu troco o frankincense pelo DDR Prime. Esse é o meu protocolo. Lógico, se eu tiver com algum outro problema, então eu acrescento. E se eu estou com um problema grave, que eu tenho que usar muitos óleos ao mesmo tempo, eu paro com esses e vou usar para aquele problema específico e depois eu volto para o meu protocolo. Agora, se eu começo a fazer uma limpeza na minha vida, então o que a gente vai olhar? Minha alimentação. Então eu vou todo mundo aqui sabe o que é uma alimentação boa. Não precisamos ser radicais, mas todos nós sabemos o que precisa para ter uma alimentação boa. Aí eu vou ver o meu sono e eu vou fazer exercício. Se eu estiver muito desanimada para fazer exercício, eu vou pegar um óleo que me ajude. Tá certo? E se no geral eu tô uma pessoa estressada, o Adapt vai ser uma maravilha. Então, eu usei Adapt, eu indiquei para essas pacientes e elas são tão maravilhadas com os olhos que eu gostaria que vocês escutassem o depoimento delas.
Então, depois eu vou pedir, eu vou colocar no grupo, ou eu vou passar para vocês na semana que vem, tá bom? Vou passar um videozinho para vocês também, compartilhar minha tela aqui, do Adaptive. Bem. Ooh, what a stress to me. That's Peraí. it's a very broad question. I feel like, is this heaviness and this pressure? My body gets warmer. I start sweating sometimes. Stress for me is that which is not known. Eu achei que tinha colocado ou em português também. Peraí. Deixa eu procurar aqui. Acho que eu tinha posto de português também. Do Dr. Hill falando do... Deixa eu ver, peraí. Ooh, what a stress to me. That's a very broad question. I feel like, is this heaviness? Ah, que pena. Bom, quem não assistiu esse vídeo, assista. Ele tem em português, né? E ele é muito legal para exemplificar sobre o óleo do Adaptive, tá bom? É excelente. Fica aí a dica, pessoal. Usar os óleos essenciais para prevenção é maravilhoso e usar também antes de pensar em remédios fortes. Ou se eu já estou tomando um remédio alopático, eu posso usar paralelo. Quem sabe a minha homeostase vai melhorando e eu consigo reduzir ou a quantidade ou reduzir por completo os remédios alopáticos. Tá bom? Fica a dica, pessoal. Uma ótima semana. Agora vamos responder as perguntas, tá bem?